Olá a todos e a todas. É com muita alegria que eu estou aqui participando desse evento com a temática Educação Ambiental e Gestão Municipal, Caminhos para a Sustentabilidade no âmbito do Programa Município Verde Azul. Bom, eu sou a professora Angélica Góes Morales, trabalho na Unesp aqui do campus de Tupã, FCE. Sou líder do grupo de pesquisa em Gestão e Educação Ambiental e também modero a rede de educação ambiental da Alta Paulista, que também é uma sala verde, né? Sala verde REAP vinculada aí ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês dessa temática que é muito relevante, também é uma temática importante no sentido de ser estratégica, né? Pensando em gestão municipal e educação ambiental, com foco no programa Município Verde Azul, principalmente também como é que isso se materializa nos municípios, tá? Então, o que é Programa Município Verde Azul? O programa é um programa do Estado de São Paulo, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, que é a CEMIL, e esse é um programa que apoia os municípios para que eles tenham boas práticas de sustentabilidade, né? Então, que eles tenham uma agenda de gestão ambiental no seu município. Esse é um programa que é avaliado por 10 diretivas que eu já vou trazer lá na frente. E quando é que surge, né, esse programa? Esse é o programa que é uma política pública, ambiental, voluntária e que foi criado em 2007, mas só foi criada a partir dessa lei de 2005, a 11.878, que institui o selo verde oficial. E que atualmente, né, recentemente, em 2024, a gente tem aí uma nova resolução da CEMIL que atualiza e define novos procedimentos e parâmetros de certificação, pontuação desse programa. Então, o programa é o Programa Município Verde Azul. Então, os municípios que têm adesão voluntária nesse programa, ele é avaliado por 10 diretivas. Essas 10 diretivas já estão conforme a nova resolução 2024, que são governança ambiental, adaptação às mudanças climáticas, educação ambiental, que é um pouquinho que a gente vai estar falando, né? Saneamento básico, resíduos sólidos, qualidade do ar, biodiversidade, arborização, recursos hídricos e o zoneamento ecológico e econômico. Então, essas são as 10 diretivas no qual o município é avaliado e ele pode chegar até 100 pontos, tá? Sendo que esses 100 pontos são distribuídos nessas categorias. O que é interessante colocar, né, que a gente também teve a Política Nacional de Educação Ambiental, que é de 99, de 1999, mas ela também teve uma lei agora, recentemente, que foi também atualizada, né, em 2024, no sentido de trazer o tema também da adaptação, as mudanças climáticas, como um tema importante para ser incorporado nos trabalhos, nos projetos de educação ambiental. Então, como que o município ele pode entrar, né, ou como é que ele adentra nesse programa Município Verde Azul? Primeira questão é, a prefeitura, ela vai assinar, né, um acordo, que é um termo de adesão voluntária. Essa participação ela é voluntária e a cada nova gestão do município ela é renovada. A partir do momento que a prefeitura ela tem esse termo, ela adere voluntariamente, aí ela indica dois, né, a prefeitura, o prefeito indica dois interlocutores, que são servidores públicos, e eles vão fazer vão fazer essa comunicação entre o município e o Estado. Então, eles vão ser os interlocutores com a equipe técnica da CEMIL e vão gerenciar as tarefas locais do município. E eles também vão ser responsáveis por fazer esse cadastro formal dentro de uma plataforma que é o Sistema Integrado de Gestão Ambiental. O que é interessante? Os municípios eles têm um ano, que é o ano que eles vão ser avaliados. Então, cada ciclo de avaliação do Programa Município Verde Azul, ele inicia no primeiro dia de agosto e se encerra até no dia 31 de julho do ano seguinte. Então, é um ano, e ações fora desse período, eles não são pontuados, as ações. A gente tem, então, um caminho a ser percorrido nessa mecânica aí do ciclo verde azul,
no qual a fase 1 é a adesão voluntária, depois do cadastro, né, que é feito. Aí você tem a fase 2, que é a execução do ciclo, dentro daquele período que eu já falei também. E a fase 3 é a avaliação de indicadores. Eu convido vocês também a ler essa resolução do Programa Município Verde Azul, no qual lá tem os indicadores de desempenho, por exemplo, para governança ambiental, a diretiva 1. Então, ao município que tiver Conselho Municipal de Meio Ambiente, então tem uma pontuação, tá? E assim por diante. Na educação ambiental, na diretiva, se você tiver uma lei municipal de educação ambiental, contabiliza ponto. Então, são indicadores de desempenho diante de cada diretiva, tá? Que são ações prioritárias, com bases legais e assim por diante. Além desses indicadores, nós temos também indicadores de proatividades, que são ações auxiliares, ações outras que vão trazer o engajamento também da população. Dentro do programa, então, os municípios são avaliados naquelas 10 diretivas e cada município pode chegar até no máximo 100 pontos. Porém, coloco a vocês que também esses 100 pontos eles podem ser descontados, tá? Como algumas penalidades que coloquei para vocês. Então, como essa aqui, né? Então, a depender dos passivos ambientais, ele pode ter descontado as multas CETESB, áreas contaminadas, DCRA, que é o termo de comprometimento de recuperação ambiental não cumprido, e assim por diante, resíduos, tratamento de esgoto. Então, a gente pode ter aí um desconto, né, das boas ações que foram avaliadas, mas aí subtrai aí pontos, até 20 pontos dentro do programa, por esses passivos ambientais. Então, dentro dessa nova resolução também, a gente tem uma classificação, como se fosse uma escada, né? Então, os municípios que chegarem até menos que 40 pontos, ele é não classificado. Quando ele tem uma pontuação de 40 a 59,9, ele entra na qualificação 2. Quando o município chega a 60 pontos, ou de 70 a 79,9, ele é qualificação 1. E aqueles que chegam a 80 pontos ou mais que 80 pontos, aí eles ganham certificação, tá? Então, essa é a classificação de certificação que eles têm. E Tupã, né? Como eu falei para vocês, eu vou falar um pouquinho do programa, mas eu vou focar como é que, além de como isso se materializa no município, mas vou trazer um pouco dados de Tupã. Tupã, no ciclo 2024-2025, a última avaliação que foi feita, a cidade entrou em 29ª posição, com 51,5 a pontuação de Tupã, tá? Então, ele entra como status oficial qualificado, tá? Se a gente for olhar lá, ele é qualificação 2, entraria aqui, né? Mas está qualificado. E a categoria grupo 3, de 50 mil a 99 mil habitantes. Uma coisa que eu não comentei ainda, né? Que diante dessa resolução, as cidades agora, elas entraram no agrupamento. Então, o agrupamento 3 é nessa faixa de habitantes. Aí tem o grupo 2, grupo 1, grupo 4, grupo 5, que é de acordo com esse recorte da população. Antes, todas as cidades eram avaliadas dentro dos 600 e poucos municípios que o estado de São Paulo tem, da mesma forma, dentro do mesmo grupo. Então, por exemplo, até 2021, 2022, a gente tinha essa classificação geral. Hoje é por agrupamentos, tá? Os municípios que chegarem naquela pontuação de 80 ou mais, eles ganham um certificado, lembra? Eles são certificados. E aí ele ganha o certificado Município Verde Azul. Isso é interessante porque é um reconhecimento oficial desse município em relação à eficiência de gestão ambiental municipal. Então, isso é interessante perante os órgãos de controle. Há também a questão da facilidade, né, na captação de recursos estaduais, de fundos. Então, esse financiamento ele pode ser mais fácil. Há também a questão dependendo a classificação dos municípios, eles também têm a possibilidade de disputar o prêmio Governador André Franco Montoro. E aí, tendo essa premiação, eles também acabam podendo ter mais parceiros, mais colaboradores nas ações do município
frente ao programa Município Verde Azul. Então, é interessante, tem os seus benefícios, né, de ter o programa mesmo sendo voluntário. Bom, o Tupã. Tupã está localizado aqui na região oeste do estado de São Paulo, estão vendo aqui em vermelho, que está na bacia hidrográfica Guapeí-Peixe. Tupã, ele tem 65.416 habitantes, né, dentro do IBGE 2024, o PIB dele, R$ 48.934, e a força aqui de Tupã em questão da sua vocação, né, ela está mais para a agroindústria, principalmente do amendoim. Então, a gente tem várias agroindústrias aqui voltadas para o amendoim. Na região de Tupã, a gente também tem uma questão de concentração de presídios no Oeste Paulista. E olha só, a gente tem vários presídios, né, nessa região que pega aqui. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma ausência de estudo de impacto de vizinhança, sobrecarga de serviços básicos. Então, essa é uma questão que está relacionada à região. Em Tupã também a gente tem a terra indígena Vanuíri, que é composta por indígenas de etnias Krenakas e Cangangues, e que pega tanto Tupã como a Arco-Íris também, onde ele está dentro de Arco-Íris, a maior parte. A gente tem até um museu aqui histórico-pedagógico em Vanuíri, que é bastante conceituado no estado de São Paulo, que fica o convite também para conhecer, para quem não conhece. Aí Tupã eu trago aqui o ranking para vocês verem durante aí, desde 2011, né, até agora, como é que ele está no ranking do programa Município Verde Azul. Então nós temos aqui, 2011, Tupã estava na 23ª colocação, com 91 pontos em 98. Né? Então essa era a pontuação. E aí depois ele vai tendo aí uma variação nessa pontuação, tá? E vai diminuindo essa pontuação até que chega em 2021, né, que foi muito mais baixo. Isso frente, gente, aos 600 e poucos municípios, que era classificado como um único grupo, tá? Então, chega 2021, né, tem essa queda brusca aí, e aí a gente vê que no ranking de 2022 e 2023, a Tupã já foi avaliado dentro desse grupo 3, dentro desse recorte de agrupamento, e ele foi qualificado como 1, tá? 60 pontos, e 28 no ranking aí, na colocação. Já em 2024 e 2025, ele está no ranking de 29º lugar, com 51 pontos, né, 0,5, ele está qualificado, vai pegar a qualificação 2, e essa última classificação, então, conforme cada ciclo do programa Município Verde Azul, ele vai tendo essas colocações. Então, a gente percebe que Tupã, a cidade teve uma queda aí, né? Então, essa montanha russa histórica aí. A gente vê uma extrema flutuação, então, de 2011, que tinha uma pontuação muito próxima de 100, e aí ela tem uma queda, né? Então, essas avaliações aqui, também em 2021, como eu falei para vocês, uma queda que chamou muita atenção, só 7,66 pontos, depois ela vai subindo. E aí aqui já começa aquele agrupamento em que os municípios de faixa populacional próxima, elas são avaliadas, né, no mesmo grupo. Então, essa fragilidade, a gente percebe, esse sistema de flutuação evidencia uma fragilidade administrativa crônica, principalmente nesse período aqui, no qual as políticas foram operadas, né, de forma que não teve tanta continuidade aqui, e estão consolidadas o programa Município Verde Azul, e isso traz alguns gargalos, né, alguns obstáculos nessa gestão, que também é recorrente em alguns municípios, que é a fragilidade administrativa, no sentido de os interlocutores que ficam responsáveis pela gestão local, eles apresentam alta rotatividade, então entram, ficam um tempinho, depois já sai, vai para outra pasta, vai para outra ação, e essa alta rotatividade, ela também traz à tona uma descontinuidade dessa equipe, né, entre essas gestões locais e essa conversa entre o município e o Estado. E eles acabam tendo, com a experiência do tempo ali, a compreensão da burocracia complexa de geração desses relatórios aí dentro daquele sistema integrado de gestão ambiental, que é exigido esse relatório pelo Programa Municipal Verde Azul. E aí, quando entra a nova pessoa, é onde até
né? Novamente, conhecer, compreender. Então, essa autorrotatividade é um obstáculo estrutural. E também a questão de recursos, né? Então, a gente tem baixo orçamento municipal também, voltado para a pasta ambiental, que também não é só em Tupã, em outras regiões, que também dificulta muitas das ações. Então, a educação ambiental, nesse aspecto, pensando no programa do Município Verde Azul, primeira coisa, ela não pode ser vista de forma isolada, até porque ela não é uma diretiva isolada. Ela é uma das diretivas, entre as 10, que ela percorre todas as outras diretivas. Então, ela está no saneamento, biodiversidade, arborização, governança. Então, ela perpassa como um tema, ou melhor, como um eixo transversal, tá? Perpassando essas diversas diretivas. Isso ajuda no fortalecimento social, isso ajuda em apoiar a continuidade de políticas públicas voltadas aí para o programa Município Verde Azul, as ações, entre outros projetos. Então, a educação ambiental, ela precisa ser vista como estratégia da gestão e ela precisa transcender os muros escolares. Então, a educação ambiental também precisa estar no ambiente de gestão, no contexto industrial, no contexto eh, empresarial, né, além dos muros escolares, tá? Então, ela tem que transcender o espaço. Então, acho que o foco, talvez, aqui é a gente pensar a educação ambiental como ação e engajamento, mas como estratégia de gestão, olhando o programa Município Verde Azul. Nesse sentido, a gente tem projetos aí de criação de manutenção de hortas comunitárias, em que trabalha a segurança alimentar, trabalha a questão de qualidade do solo, pode trabalhar a questão de desperdício de alimentos, a questão de alimentação saudável, né? Entre outros temas relacionados. A gente também tem intervenção escolar, óbvio que a escola a gente tem bastante projetos na área de educação ambiental, na área de meio ambiente, né? O próprio município agora tem uma disciplina focada em meio ambiente nas escolas. A gente tem uma atuação também do grupo de pesquisa, como eu falei para vocês, do PGEA, e também da Sala Verde REAP, porque como Sala Verde, um dos objetivos é trabalhar com formação ambiental, né? Então a gente trabalha muito com a parte de organização de eventos, trabalha com organização de cursos, atividades com as escolas até a universidade, e também formações de professores dentro do letramento científico. Então, a gente trabalha muito com a parte de formação e difusão contínua de educação ambiental nessa região da Nova Alta Paulista, que trabalha com 3 micro-regiões, Tupã, Damantina e Dracena, que compõem 30 municípios. Essa é uma área de maior atuação da REAP, né, da Sala Verde REAP. Então, pensando em Tupã, a gente vê que, além, né, daquela questão da estrutura, de recursos, a gente também tem uma baixa participação civil. Aí um exemplo é o plano diretor de 2019, no qual a gente tem aí um relatório que evidencia a presença de conselhos instituídos, sim, mas também uma baixa participação civil, né? A ausência foi significativa. Isso também contribui para que a gente tenha fragilidades, né? E não tem eficácia nas normativas dentro do território nosso. Mas falando em Tupã, a gente também tem algumas legislações muito interessantes que integram a educação ambiental. Eu trago esse panorama para a gente poder ter uma ideia do que tem no município. Então, em 2010, a gente tem uma lei que torna obrigatória a educação ambiental no ensino municipal, de forma transversal. Em 2009, define o Conselho Municipal de Meio Ambiente como órgão municipal, né, responsável em propor e incentivar ações de educação ambiental. Em 2008 já começa a ter algo de educação ambiental a partir do plano de resíduos sólidos. Aí, em 2009 vem definido o conselho. Em 2010 torna obrigatória a educação ambiental. E aí, em 2012 a gente tem aí a criação do Fundo, né, Municipal do Meio Ambiente, que contribui no financiamento de alguns projetos. Em 2019, como uma lei complementar, integra a educação a outras políticas públicas e aí incentiva muito projetos na área de educação ambiental de forma interdisciplinar. E em 2025 nós temos 2 leis, que uma é que promove a arborização urbana e inclui a educação ambiental como participação popular, como um processo importante para esse engajamento da população. Em 2025 também tem o Plano de Proteção da Mata Ciliar, que também inclui a educação ambiental como um eixo importante.
E em 2026, agora, esse ano, recentemente estabelece diretrizes de combate às mudanças climáticas em Tupã. E prioriza a educação ambiental, né, para esse processo de conscientização, de sensibilização da população. Então, esse é um panorama que a gente tem da legislação ambiental, da legislação municipal de educação ambiental, que torna-se interessante para poder operacionalizar e contribuir para ações dentro do programa Município Verde e Azul. Então, qual que é o papel da educação ambiental nesse contexto, né? Então, é pensar a educação ambiental como estratégia de gestão, que eu falei já há pouco, e pensando dessa forma, envolver a população no sentido de que elas possam contribuir para a transformação dessa realidade local do nosso território por meio de potência de ação. Então, nós temos vários grupos que atuam nessa área, potencializar a ação deles de forma articulada, cooperativa, colaborativa, em que a gente busque, né, mas que a gente, por meio da educação ambiental, possa fortalecer essa participação cidadã de forma crítica, em que tenha o diálogo e esse compartilhamento de saberes, né? Então, a gente precisa fazer com que as pessoas queiram e entendam a importância da sua participação, tanto individual quanto ação coletiva, por meio dos nossos territórios, né? Nosso local. E aí, dentro desse slogan que o Programa Municipal de Azul tem, né, tem o encontro que a gente está falando aqui, a ação local para uma causa global. Então, nós precisamos pensar em propostas de educação ambiental que pense o nosso território. E isso contribui para o Programa Municipal de Azul. Além disso, quando a gente atua com a educação ambiental no território, vai perpassar para as outras, entre as 9 diretivas ambientais dentro desse programa. Então, de forma geral, eu convido vocês para que entrem lá no Programa Municipal de Azul, entrem no site lá da CEMIL, encontre o ranking, porque dentro do programa a gente tem muito acesso ao ranking das cidades. Coloque a sua cidade, vê como que está a pontuação da sua cidade, o que você pode contribuir. Afinal, né, para deixar a nossa mensagem aqui final, todos nós somos aprendizes e também todos nós somos educadores. Cada um aqui está num contexto de atuação, dentro da sua comunidade, dentro do seu território. Cada um de nós tem um pertencimento a esse território, então que a gente possa atuar no território, contribuindo para o Programa Municipal de Azul, né, dentro do seu município. Bom, é isso. Espero ter contribuído. O meu contato está aí, tanto da REAP quanto o meu da universidade, ag.muralles@unesp.br. Os nossos canais também, sigam a gente lá via REAP, que é @reap_projeto, e também você vai encontrar a Sala Verde REAP no YouTube, tá? Então, vocês acompanhando aí vão ter acesso ao que a gente desenvolve enquanto projeto de extensão, enquanto ações de pesquisa via PGE também. Um abraço.